Vamos lá, pessoal. Questão 5 da prova 2010. Uma questão de Revolução Industrial, cidade de Birmingham, 1886. Uma transformação do espaço da cidade, da geografia, da imagem, muita fumaça. A gente hoje está vivendo esse calor louco. É tudo decorrência desse processo aí de acumulação de gases, de N problemas. E aí você hoje vive esse calor, loucura, essa calorimetria altíssima. Qual que tá hora uma cidade de tijolos vermelhos, ou melhor, tijolos seriam vermelhos se a fumaça e cinzas permitisse. Cidade de máquinas e de altas chaminés. Apresentava muitas ruas largas, todas iguais, e muitas ruazinhas ainda mais iguais. Cheia de pessoas também muito iguais, pois todas saíam e entravam nas mesmas horas, andando com passo igual na mesma calçada para fazer o mesmo trabalho, e para elas cada dia era parecido com o da véspera e com o dia seguinte. Charles Dickens. Interessante porque brinca com essa ideia da Revolução Industrial, né? Brinca com esse tipo de entendimento de padronização, de cidade padronizada, de cidade poluída, de pessoas padronizadas, pessoas reguladas pelo trabalho, pessoas que trabalham o tempo todo. Não é muito distante do que a gente tem hoje. Mas consegue naquela época ser pior porque você não tinha lei trabalhista nenhuma. Né? Bem que aí em 1886 você já tem um cartinho conseguindo algumas coisas, mas é muito menor do que o que a gente tem hoje. E no começo da Revolução Industrial era pior ainda. Enfim, a Revolução Industrial provocou grandes mudanças em algumas cidades inglesas a partir de finais do século XVIII. As imagens de Birmingham, 19, fragmento romance Tempos Difíceis, de 19 também, apresentam sinais dessas transformações. Então você tem uma Revolução Industrial que padroniza tudo. Tudo é planificado, padronizado, no sentido de tudo tem que seguir uma regra, tudo tem que seguir o tempo do trabalho. Tem um texto do Thompson, Crenças e Costumes, eu volto e meia falo nas minhas aulas, que brinca com isso. O relógio se torna uma arma da Revolução Industrial. Por quê? Porque você tem que cronometrar o trabalho, tem que ver quanto que o cara perdeu no descanso, tem que ver quanto que o cara deixou de trabalhar para ficar de sacanagem. Então você tem um controle do tempo, um controle da ordem social o tempo todo o tempo. Né? Então é interessante pensar isso, interessante pensar essa lógica aí presente e vigente. Beleza? Tranquilo? Então tá. Apresenta sinais dessas transformações. Apresente uma mudança causada pelo processo de industrialização na cidade. A poluição, aumento da população urbana, êxodo rural, crescimento desordenado, cidades com crescimento desordenado, com condições insalubres, aumento da cólera, falta de comida. Então você tem, tanto aqui, em 1886, a gente já está passando por um processo de imperialismo, conquistando a África, a Ásia, e você está buscando lá matérias-primas, produção alimentícia. O Brasil está exportando mais comida porque você tem realidade europeia voltada no segundo setor, na produção de bens e deixando um pouco a produção de alimentos. Então você tem isso. E uma de suas consequências para as condições de vida do operariado. Péssimas condições de saúde, trabalho repetitivo, aumento de epidemias, direitos trabalhistas reduzidos ou falta de direitos trabalhistas, condições de insalubridade, já falei. Então você tem, e também a gente poderia falar, né, de redução salarial, jornada de trabalho definida, divisão do trabalho, alienação do trabalhador. Então, de elementos fazem parte de quê? Do trabalhador. Ele não tem mais controle do tempo dele, agora é o controle do empregador. O empregador controla o tempo do trabalhador. Tu vai falar, mas o trabalhador pode sair da empresa se quiser e vai morrer de fome. Então não é uma ideia de liberdade muito fácil, porque afinal, se você não trabalhar, você não consegue botar comida no prato. Beleza? Questãozinha interessante porque, de certa forma, a gente consegue trazer para os dias atuais quando você fala o seguinte: nós somos livres no capitalismo? Não, porque a gente precisa trabalhar. Quem não é herdeiro precisa trabalhar o tempo todo para pagar as suas contas, para pagar o que consome, para pagar aquilo que tem como estrutura de vida. Então nós somos escravos da produção que a gente participa, dos recursos que a gente demanda. Se não for herdeiro, parceiro, tem que trabalhar, tem que ir para a rua, tem que ir gastar sua energia vital para fornecer trabalho. Beleza? Tranquilo?